galera, começa agora mais um Fala Doutor e agora estreando um quadro novo. Um quadro patrocinado pela Faculdade F5, Faculdade de Medicina, que tem sede aqui em Sobral, né? Uma unidade recém-estruturada para atender essa demanda de novos médicos, né? De alunos interessados pelo curso de medicina. E hoje, para estrear com o pé direito, a gente recebe aqui o Christian, que é o coordenador deste curso, né? Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Hamilton. Então aí, vamos bater um papo gostoso, né? Bom demais. Pessoal, o Christian é fortalezense, mas passou uma temporada em São Paulo e agora desemboca na Sobral City, né? Terra que eu aprendi a amar, assim como muitos que falam aqui, quem bebe da água do Rio Acaraú não consegue mais sair. Espero que você seja mais um desses, Christian. Seja muito bem-vindo também a Sobral aí, meio que de forma presunçosa da minha parte, desejar boas-vindas a alguém de fora chegando aqui em Sobral. Cara, antes da gente começar, eu gosto de fazer sempre uma analogia que é começar a história de trás pra frente. Quem é o Christian? Cara, o Christian, como você falou já, é um fortalezense. Eu gosto de dizer que eu tenho pedigree de cearense, porque meus pais, pais, avós, bisavós, são todos daqui do Ceará. A família do meu pai é perto daqui, inclusive, né? Meu sobrenome é Ximenes, né? Ximenes é toda dessa região norte do estado. Meu pai era de Granja, né? A família dele é de Granja. Mas eu fui criado até os 11 anos em São Paulo. E aí, por isso desse sotaque, na verdade. Porque mesmo depois que eu voltei para Fortaleza, com 11 anos, eu não peguei o sotaque daqui do Ceará. Então, esse sotaque aqui nasceu com 11 anos, né? E o Christian, então, é um médico formado lá em São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Eu fiz graduação, fiz residência, fiz doutorado, tudo lá na Escola Paulista de Medicina, a minha alma mater. E eu sou esposo da Renata. Renata também é uma cearense, é uma pediatra lindíssima. E sou pai da Mariana, uma adolescente de 15 anos, de uma inteligência absurda. E tenho 3 cadelinhas. Legal. Mariana é o nome da minha filha mais nova também. A minha é com 2 N. Opa, não, a minha só tem um. Ah, pois é, a primeira era você pode dar pro filho a consoante a mais, viu? Fica a dica aí. Christian, e aí vem de São Paulo, Fortaleza, Sobral, ou já fez ponte aérea Guarulhos? Como é o nome do aeroporto de Sobral? Não sei. O aeroporto de Sobral. Nunca, não sei nem, não sabia nem que tinha. Quer dizer, minto. Eu sei que tem, mas eu não sei se tem voo regional, se não tem, eu nem sei disso. Mas tu voltou de São Paulo já com essa demanda de Sobral ou tu voltou para atuar em Fortaleza? Não. Quando eu acabei a residência médica em neurologia, Isso em que ano? isso em 2001. 2001, o meu pai estava bem doente e aí a minha primeira escolha depois da residência, na verdade, era morar em São Paulo. A ideia inicial era ficar em São Paulo, mais especificamente no interior de São Paulo. Mas meu pai estava bem doente. Meu pai tinha uma doença neurodegenerativa e aí eu voltei. E foi bom ter voltado, porque depois de um ano que eu voltei, meu pai faleceu. Então, assim, esse ano foi bom, né, para eu ter ficado com meu pai e tudo mais. E aí pronto, eu voltei e fiquei em Fortaleza, né? Comecei a exercer a profissão médica, a neurologia em Fortaleza. A princípio, eu trabalhava tanto na parte particular como do SUS, né? E eu também trabalhava tanto na parte de emergências, que eu sempre gostei bastante, como consultório. Tu atendia emergência onde? A princípio, em hospitais tipo Unimed, o Hospital São Mateus, e depois eu passei num concurso público e eu era staff, como eles chamam, né, da emergência do HGF, Hospital Geral de Fortaleza. Então, a neurologia, eles têm os staffs, né, que são tipo preceptores, porque lá tem residente, tem interno, né, de medicina e tudo mais. Então, a gente é o staff, a gente supervisiona o atendimento dos pacientes. Então, paciente neurológico que chegava no HGF, que era atendido por essa equipe... Em geral, trauma... Não. Trauma sempre vai pro IJF. IJF. HGF Eu fui salvo por um neurologista no JF. Pronto. Num acidente de moto, eu tive 3 coágulos no cérebro.
A minha sorte foi que ele saiu pelo ouvido. Olha aí. Então, lá não, lá é mais AVC, são intercorrências clínicas, não traumáticas nem cirúrgicas, né? Então, o que mais tem é AVC, mas tem outras coisas também, né? Mas eu era staff lá, então eu passei um bom tempo como staff da neurologia no HGF, enquanto isso minha carreira paralela ia na parte particular, de consultório e tudo mais, até que surgiu uma oportunidade para eu dar aula numa faculdade que estava abrindo, foi a primeira faculdade privada do Ceará, que foi lá em Juazeiro do Norte, a FMJ. FMJ. Aí eu fui para lá, fui dar aula É em lá. Juazeiro ou no Crato, FMJ? A FMJ é em Juazeiro do Norte mesmo. Juazeiro, né? do Norte mesmo. E aí eu comecei a dar aula lá. A minha esposa era aluna de lá na época. Mas note bem, eu fui muito ético. Ela passou por mérito. Ela... não, eu não fui diretamente assim. Eu não dei a nota para ela, mas assim, quando eu a conheci, ela ainda era aluna, mas depois a gente começou a ter um relacionamento, ela não estava mais passando comigo, né? E aí comecei a dar aula lá e minha primeira experiência acadêmica foi lá e foi quando teve a oportunidade de eu fazer um doutorado. Legal uma coisa que tu tá falando aí, que quando tu falou que trabalhava na parte de staff da emergência, e aí conversa muito com o que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? A história do SUS, né? A tua carreira começa no particular, depois de um concurso, depois que tu já adquiriu outros skills, outros conhecimentos, que tu passa no concurso e vai para a rede pública, né? Para atendimento ali no HGF. E as pessoas ainda têm essa impressão de que o melhor sempre é o particular. Cara, isso é um conceito, assim, muito equivocado. Muito equivocado. O que acontece, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu me formei numa das melhores faculdades de medicina do Brasil. Na época que eu fiz faculdade, ela concorria com a USP como melhores faculdades de medicina do Brasil, né? Então, aí o que acontece? A minha formação foi no hospital público. Era Escola Paulista de Medicina, federal. Então, a minha formação foi no hospital público. Os meus professores, que eram entre os melhores professores de medicina do Brasil, eles estavam lá me ensinando em um hospital público. E a gente tem que entender que a assistência, ela não acontece sem pessoas. Então, você pode ter a melhor estrutura do universo. Se você não tiver bons profissionais, não vai valer absolutamente de nada. Não que só um profissional bom já resolva tudo. Não assim. Mas é melhor. Se eu tivesse que escolher, eu preferia escolher um lugar com o melhor profissional do que com melhor estrutura, se eu tivesse que escolher só um dos dois, né? Então, o SUS, ele não padece, na maioria das vezes, do problema de falta de bons profissionais, entendeu? Então, por conta dessa minha origem, né, de uma faculdade particular, eu sempre me considerei em dívida... Faculdade pública. De uma faculdade pública, eu sempre me considerei em dívida. Porque eu não paguei mensalidade e tudo mais, eu me considerava em dívida. Eu falei, não, eu tenho que sempre trabalhar no hospital público para devolver um pouquinho para a sociedade. Então, eu nessa minha corrente que eu já vinha carregando, esse meu fluxo de atender no SUS na faculdade, para mim foi fácil atender, por exemplo, quando eu saí da faculdade, imagina, hospital público, emergência pública, chegar depois num hospital particular, cara, é muito tranquilo, porque a emergência pública é muito mais cheia e a tua estrutura é menor. Mas você chega no hospital particular, é menos gente para atender e uma estrutura melhor. Então era bem mais fácil, né? Agora, quando você chega no HGF, eu voltei para as minhas origens, né? Do SUS. Aquela adrenalina, muita gente, as condições não são as ideais, mas uma equipe fantástica. Mas mais interessante que eu tenho observado aqui de outros profissionais também que sentaram aqui, médicos, para falar dessa questão da emergência,
é o quanto essas pessoas falam ser uma atividade prazerosa. Prazerosa do ponto de vista de realizar, de fato, cumprir ali a missão, né? Como sendo ali talvez a única solução possível que vai determinar se aquela pessoa sobrevive ou não, né? Estando ali na linha de frente. O que Cara, para mim que sou de fora, assim, eu não cara, acho extremamente esquisito a pessoa assumir que isso é um negócio legal, entendeu? cara, a medicina sem uma visão transcendental, ela é horrível, cara. Ela deve ser uma tortura. Eu acho que ela deve ser uma tortura. Porque quando você precisa ter uma visão maior do que só o que está na tua frente, entendeu? Porque ela é muito cruel, sabe? Você está lidando com sofrimento humano. Você está lidando com mazelas emocionais e não é só isso, sociais. Quantas vezes a gente não atende um paciente que você percebe que o problema é muito maior do que só a doença? Existe todo um problema por detrás, um problema social, familiar e tudo mais. Cara, se você não tem uma bagagem maior te impulsionando, se a tua visão não vai muito além disso, se a tua visão for muito míope, você só ficar vendo aquilo, cara, é terrível. É terrível. Eu lembro de uma vez ouvir de um médico, ele falou o seguinte, ele falou que a medicina para ele, quando ele começou, era uma menina linda, uma virgem, graciosa, bela, e que com o passar do tempo ela foi se transformando numa prostituta. Cara, é isso que a medicina é se você não tiver uma visão maior, entendeu? Você tem que transcender. No meu caso, por exemplo, eu acho a medicina, para mim, ela é uma missão dada por Deus. Então, eu tenho que ser uma bênção. Eu não tenho que ser só um médico, eu não tenho que chegar lá na frente e entregar um produto para aquela pessoa. Até mesmo porque, cara, você sabe disso. Quando a gente é paciente, você não quer só um diagnóstico e um tratamento. Você precisa olhar nos olhos do médico e perceber que ele se importa com você. Se você não percebe isso, você nem confia que ele está fazendo o certo. Por quê? Porque você está completamente entregue ali. Você não sabe medicina. Então você não sabe se ele vai fazer o correto, se ele não vai fazer o correto. Você não sabe. Então, e só que é diferente. Eu também, sei lá, se eu levo meu carro no mecânico, eu não manjo nada de mecânica, eu também não vou saber. Mas uma coisa é eu entregar o carro, outra coisa é eu entregar a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha nas mãos de uma outra pessoa. Eu tenho que confiar. E essa pessoa, se ela não olhar para mim e eu não perceber que ela se importa com a vida de quem eu amo ou a minha vida, cara, não vai dar. Não vai dar. E essa coisa do se importar, ela é essencial. Eu falo muito para os meus alunos isso. Antes de mais nada, você precisa vestir a camisa do teu paciente. Ele precisa perceber que você se importa com ele e que essa sua motivação de cuidar dele vai muito além da tua obrigação profissional de, não, eu vou entregar para ele um diagnóstico e um tratamento. Isso precisa, cara. Isso é uma coisa que a gente fala assim, cada um com seu nível de expertise, né? Quando você vai ao médico, você está alugando capital intelectual. Né? Você está ali, você não tem conhecimento para debater com o cara sobre determinado tratamento, se é melhor ou pior. Né? Senão, se você soubesse, você não estava ali se consultando. No nosso universo finanças, né? Nós enquanto Numo, também isso é muito comum. Né? E aí, e todo mundo fala, eu me importo com você, meu trabalho é ajudar as pessoas e tal. Mas assim, o falar é fácil. Como é que você consegue provar isso, né, no dia a dia, né? Como é que você materializa isso no dia a dia? É que é o desafio, né? Assim, para a gente que trabalha com finanças, né? Como é que eu provo para o meu cliente que as minhas decisões são pautadas nos interesses deles, não no meu? Né? E no campo da medicina, né? Como é que você acha que isso se materializa no final do dia? Como é que você
enquanto médico, como é que tu, enquanto professor, orienta os teus alunos para se portar sobre essa ótica do de fato parecer para essa pessoa que você se importa de verdade. Não só parecer, né? Se importar de verdade. Pronto. Ela tem que se importar de verdade. Esse é Eu acho é assim, o primeiro passo, né? porque se não se importar de verdade, ele não vai conseguir parecer. Tá entendendo? Ele não vai conseguir parecer. A gente até existe alguns marqueteiros na medicina. Alguns caras que vendem a si mesmos. Né? Eles são ótimos marqueteiros. Eles se vendem muito bem. Não, eu sou isso, sou aquilo e tudo mais. E a pessoa, ela confia no marketing que o cara fez dele mesmo. Né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando na coisa de você... Realmente, a tua prioridade é o paciente, não é o que ele está pagando, não é o que o hospital está te pagando, não é o teu salário no final do mês. Isso é uma... A gente não vamos ser hipócritas, né? A gente precisa... Eu tenho que uma família para sustentar, eu quero ter uma vida confortável, mas isso não pode ser minha prioridade na hora que eu estou trabalhando. Eu não tenho que ficar pensando nisso. Eu não tenho que estar pensando nisso. Minha prioridade é cuidar do paciente. Esse momento de definição de honorários e tudo mais tal, tem que ser à parte, tem que ser um outro momento. Isso não pode estar na hora influenciando, né? Porque vai contaminar, vai contaminar. Então, na hora que você está atendendo, o que tem que ser é você e o paciente. É o que a gente chama no nosso meio a relação médico-paciente. É uma relação de confiança, é uma relação de intimidade, porque você adentra na vida da pessoa, né? O paciente ele não pode desconfiar de você e não ser capaz de dizer, por exemplo, se ele usa droga, se ele tem relação sem cuidado, até mesmo se ele é promíscuo. Ele não pode fazer isso, porque isso vai influenciar na tua conduta. Então, precisa existir essa confiança, você tem que ser digno de confiança. Né? E, como eu falei, cara, para mim isso ele vai além. Né? Então, quando a gente... O que eu tento passar para os meus alunos, e agora como coordenador, eu quero passar isso não só para os alunos, mas que isso seja um valor do curso, é que nós estamos formando pessoas profissionais que vão se importar com seus pacientes, que vão entregar para os pacientes aquilo que eles precisam, que vão ser profissionais honestos e que, acima de tudo, eu vou poder um dia confiar alguém, por exemplo, como minha filha, ou a minha esposa, ou alguma pessoa que eu gosto nas Mesmo, né? mãos, ou eu mesmo, nas mãos dele. E eu tenho isso na minha vida. Eu tenho uma ex-aluna que... Eu já fui num ex-aluno meu, eu já fui paciente de um ex-aluno, eu indico pacientes para ex-alunos meus, né? E quando eu parei de fazer consultório, e quando vem alguém me perguntar, lá de Fortaleza, quem eu indico para uma ex-aluna minha. Neurologia? Neurologia. Então, assim, isso eu quero ter com os meus ex-alunos. Eu preciso confiar neles porque eu sei que eu consegui passar isso para frente. E antes como professor e agora um objetivo meu. E eu consegui encontrar na F5 esse ambiente. Entendeu? Esse ambiente onde a gente vai conseguir imprimir uma forma de ensinar, de trabalhar, que vai traduzir isso. Dá mais trabalho começar, né? Mas você tem a opção também de fazer do seu jeito, né? Perfeito. Exatamente isso, exatamente isso. E a gente percebe que porque isso é meio que subjetivo, né? Agora falando um pouquinho do meio corporativo, né? Porque não pode ser apenas... Eu não posso pensar só quando eles estiverem aula com médicos especialistas. Isso tem que ser uma forma de agir de todo mundo. Então, assim, e eu percebi isso lá. Quando me chamaram, quando me convidaram,
Cara, eu saí de uma escola paulista de medicina. Na capital financeira, capital de tudo do Brasil, Capital da América do praticamente, Sul, né? né? São Paulo. Saí de um centro gigante. Aí você perguntar, o que você veio fazer em Sobral? Né? Uma das coisas que me trouxeram para cá foi isso. Foi essa oportunidade. Porque se eu fosse para qualquer outro lugar, eu não teria essa oportunidade. De conseguir dar o teu tom no Exato. desenho. Mas também porque eu cheguei lá e encontrei já uma vibe, sabe? Um negócio assim que cheirava isso, assim, sabe? Uma coisa da entrega, das pessoas acreditarem. Não ser uma coisa só, não, estou trabalhando aqui pro meu salário. Entendeu? As pessoas que eu encontrei lá, eu percebi que elas estavam dando não só o suor, mas o sangue também. Sabe aquela coisa de acreditar no que estão fazendo, de ir além, né? Eu lembro que tem uma parte, eu sou fã de Jesus, né? Para mim, Jesus é insuperável. E tem uma hora que ele fala assim, na época de Jesus, existia o povo judeu estava sendo dominado pelos romanos. E existia uma lei que se um soldado romano chegasse para qualquer um dos povos dominados, inclusive dos judeus, e falasse assim, ó, você carrega essa minha bagagem aqui, ele podia obrigar qualquer judeu a carregar a bagagem dele por 1 milha. Então imagina, né, o cara do nada chegava assim, ei cara, quer saber, ó, não quero carregar minha mochila não, carrega aí por mim. Ele era obrigado a carregar por 1 milha. Então, o judeu ele se sentia muito oprimido. Entre tantas coisas, ainda tinha isso, né? Jesus chegou para ele e falou assim, olha, para as pessoas falou assim, olha, se um dia quiserem te obrigar a andar 1 milha, ele estava se referindo a essa regra, essa lei, anda com ele 2. Ele está falando o quê? A gente não deve viver da obrigação. Viver da obrigação é muito opressivo. Né? Se fazer ficar só, eu vou fazer a minha obrigação, parei. Obrigação, parei. Você começa a ser oprimido pela tua obrigação. Jesus falou assim, não seja oprimido pela obrigação. Vá além. Né? Então eu gosto de pensar e tentar ser uma pessoa, no meu caso um homem, de uma 2ª milha, não da primeira. Entendeu? A obrigação é o básico, né? Obrigação nem vamos além. Entendeu? Obrigação é aquilo que você faz quando você não está bem só. Entendeu? Ah, você está doente, você está sei lá o quê e tal. Não, vou fazer a minha obrigação. Agora, o teu instinto, teu modo de pensar tem que ser da 2ª milha. Da primeira milha. Exatamente. Legal. E dentro da... Assim, a gente está falando de um mercado que tem se acirrado. A gente pensar o mercado educacional, se a gente falar de Sobral, a concorrência do ponto de vista de oportunidades, né, de ofertas de cursos e tal. Como é que dentro dessa atmosfera a F5 tem pensado em se posicionar para ser uma opção diferente, né? Que tem passado, e claro, né, o que puder ser dito, né? A estratégia do negócio não pode ser... Não, eu posso falar porque... Revelar tudo. Não, eu posso falar porque o que a gente... Agora eu vou ser meio bairrista, mas o que a gente vai fazer não é qualquer um que consegue fazer só porque quer fazer. Né? Mas assim, você tem toda a razão. Né? O ambiente que eu encontrei quando eu me formei é completamente diferente do ambiente que os alunos da F5 vão encontrar quando eles se formarem. Completamente diferente. Né? Então você tem que a população ela não cresceu na proporção que cresceram o número de médicos formados. Então a quantidade de médicos formados... A pirâmide está a base gigante. Exatamente. O topo não mudou nada. E aí o que acontece? O grande diferencial hoje... O grande diferencial é você fazer residência. Entendeu? Por quê? Porque as ofertas não aumentaram, né? Porque se você fizer residência, você está colocado no mercado. Entendeu? Agora, se você fizer faculdade, ponto, apenas, não fizer nada, não fizer uma especialização para depois tentar um título, né? Porque
tem a residência médica, mas você pode fazer também um curso de especialização e depois fazer a prova de título. Que a prova de título ela equivale a uma residência médica, basicamente, né? Então, se você faz... Enfim, se você consegue se colocar no mercado por ter feito uma residência médica, uma boa especialização, pronto, você está garantido, né? Então, o que acontece? A nossa meta é formar bons médicos que passem em provas de residência. Mas a gente não vai fazer um cursinho de prova de residência. Não é isso. Não é que a faculdade F5 é um cursinho de prova de residência. Porque a gente podia fazer isso, de repente, né? Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos focar só nas provas de residência e vamos virar um cursinho. Não, não é isso. É formar médicos, bons médicos. Por quê? Porque não adianta também você entrar numa residência sem uma boa formação. Eu já peguei, eu trabalhava no hospital escola, né? Então eu sei o que é quando chega um residente, digamos assim, com uma formação ruim. Cara, é a tragédia que acontece numa residência. Quando você é um preceptor, um staff, enfim, e chega um residente com uma formação ruim. Meu amigo, é uma tragédia, é um estresse gigante, só te dá trabalho. Ele não ajuda em nada e só te dá trabalho. E muito trabalho, só preocupação. A gente não quer produzir esses médicos, né? Então, a nossa resposta para essa tua pergunta é essa. Produzir bons médicos com capacidade de passar numa prova de residência. Então, esse seria a missão do curso, não da faculdade, do curso. Assim, se você falar de um ponto de vista prático, bem prático, né? Eu te passei antes aqui o princípio filosófico da coisa, né? Porque o aluno ele não pode, e nem dura, e nem consegue, ele não consegue, por exemplo, no primeiro semestre sustentar uma carga de esforço, de trabalho, pensando só nisso. Não, eu estou estudando aqui para uma prova de residência que eu vou fazer daqui a 6 anos. Não aguenta. Então tem que ter todo um conjunto de motivações que empurrem. Então vai ter uma hora que ele vai se motivar pensando assim, não, peraí, eu tenho que ser um bom médico porque eu não posso chegar um paciente na minha mão e não saber atender. Eu tenho que ser um bom médico por causa disso, por causa daquilo e tal. E todas essas coisas vão empurrar... Eu estou numa idade que eu fico chamando eles de meninos e meninas, né? Aquele aluno, aquele estudante para estudar, para se esforçar, para entregar e chegar lá no fim ele vai colher o fruto daquele esforço. Até estava observando aqui, pensando, até essa vocação, eu acho, professoral que você tem, Cristian, acho que você não é o primeiro professor que senta aqui na mesa, né? Mas aqui tem um lance do que, assim, cara, ser bom médico é obrigação, tem que fazer, tem que aprender e ser. Mas essa questão, e aí eu acho que é essa vocação professoral de dizer e mostrar e ensinar para os caras quais são os caminhos, né? Seja por uma residência, seja por uma prova de título, mas mostrar para eles que precisa pensar a carreira. Exato. Né? Precisa pensar a carreira. E aí eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente conversou antes de começar. Né? Pensar a carreira para que o cara, de repente, com 50 anos, tenha a liberdade de decidir. Eu vou sair de centro de São Paulo e vou para uma cidade menor e vou morar num sítio. Pronto, exato. Eu falo muito para minha filha que a melhor coisa que tem é você ter liberdade. Quanto mais qualificação você tem, mais liberdade você tem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A minha filha, ela teve oportunidade, por conta dos pais que ela teve e tudo mais, de estudar numa escola que teve imersão em inglês e hoje ela é fluente em inglês. Então, a minha filha ela tem mais liberdade do que um adolescente da mesma idade dela que não é fluente em inglês. Não estou falando que isso define, mas ela tem uma alternativa a mais. Por exemplo, Ela tem pelo menos o sábado livre que não está preso no cursinho.
Pelo menos isso. Mas vou dar um exemplo aqui. A gente queria mandá-la para uma missão, né? Uma missão de ajudar o próximo e tudo mais. E aí surgiu uma oportunidade para fazer uma missão nas Bahamas. Cara, a equipe que estava se preparando para ir era uma equipe lá dos Estados Unidos, de Boston. Pronto, ela foi junto. A gente ficou tranquilaço dela ir. Ela conversou, não teve absolutamente nenhuma dificuldade. Então, é uma coisa a mais, né? É uma coisa a mais. Eu, por exemplo, quando eu fiz o doutorado me dá liberdade a mais. Porque quando eu falo de liberdade, é porque te dá mais alternativas. Opções. Quanto menos opção você tem, menos livre você é. Então, por ter um doutorado, eu tenho opção de seguir a carreira acadêmica. Se eu quiser, eu não sou obrigado a seguir, mas eu posso fazer. Eu tenho colegas meus que têm doutorado, tem um, inclusive, que é daqui, tem um sobrenome bem conhecido aqui, que é Montalverne, que ele tem doutorado, só que ele não seguiu a carreira acadêmica. É um pesquisador, faz pesquisa e tudo, mas é na área do hospital só. Mas se ele quiser, ele segue. Então, é uma opção a mais que te dá mais liberdade, né? Então, quanto menos você tem, menos capacitação você tem, quanto menos conhecimento você tem, menos liberdade, menos opção você tem. Isso é muito ruim. É bom você ter liberdade. Como você falou, eu posso escolher para onde eu for. Eu já tive convite até de trabalhar fora do Brasil, entendeu? Então, por que podia trabalhar fora do Brasil? Porque eu falo outra língua, eu tenho doutorado, entendeu? Então, tem as coisas de uma especialidade que, se não é a mais difícil, também não é a mais simples. Então, assim, Então, esse tipo de coisa é muito bom para você, sei lá, viver de uma forma mais plena, mais tranquila, né? E aí te dá chance também de pensar em outras coisas. Então, como você mesmo falou, né? Eu me sinto mais tranquilo de falar assim, quer saber? Eu quero morar num sítio. Não quero ficar preso 2 horas no trânsito. Exato. Para sair 2, dependendo de onde para onde, de São Paulo, né? Uma das coisas que me fizeram decidir não ficar em São Paulo, capital, foi um dia que eu tinha acabado, fazia pouco tempo que eu tinha me formado na residência. Eu ainda não tinha vindo para cá. E eu morava na zona sul de São Paulo, na Vila Mariana. E eu ia dar um plantão na zona norte de São Paulo. E tinha chovido. Meu amigo, quando chove muito em São Paulo, às vezes alaga alguns pedaços. E aí Alguns vários, né? Vários. Ali ao redor do Morumbi. Cara, eu demorei, se não me engano, 1h20 no trânsito. E já era no final do dia. Eu estava saindo de um trabalho e ia para o plantão. Era um plantão, mas era um plantãozinho curto. Mas de qualquer forma. Cara, então minhas pernas... Sabe quando você sente a perna formigando, já cansada? Você sentado num carro. Na época, eu sou jurássico, né? Então, assim, poucos eram os carros que não eram transmissão manual. Eram poucos automáticos, né? Então, cara, era trocar marcha, com o carro anda 10 metros, passa 10 minutos, anda mais 10 metros, e as pernas inchando. Cara, eu falei, eu não vou morar aqui. Não vou falar aqui a continuação, porque em respeito a quem está ouvindo. Para o podcast poder ser assistido por qualquer pessoa. Tu vai achar um negócio legal aqui, a reclamação do pessoal daqui de Sobral, num engarrafamento que dá na saída aqui, na ponte ali, saindo da rodoviária da ponte. Cara, engarrafamento de uns 15 minutos, o pessoal fica louco, valente, que é horrível. Tem gente que atrasa a rotina para não pegar esses 15 minutos. Eu disse... Não, e São Paulo, que tem rodízio. Tem um dia na semana que... tem a história das placas, né? A tua placa você não pode rodar de uma determinada hora, outra hora. Então, por exemplo, eu tenho amigos meus que mudaram... Por exemplo, tinha um amigo meu que era arquiteto. Então, muitos profissionais fizeram isso. Eles começavam a sair de casa mais tarde. Então, por exemplo, faziam o seu trabalho. Eles começavam às 10 horas e terminavam, sei lá, tipo
9 horas da noite, 8 horas da noite, entendeu? Porque aí não pegava o rodízio e não pegava o condicionamento. Mas caraca, mano, você chegar em casa 9 horas da noite, entendeu? Mas o paulista sagaz compra 2 carros de placa diferente, um Não, pra ele e um pra não, mulher. isso aí foi uma, não, não, não foi uma coisa muito sábia, enfim, mas Ou então cadastra como Uber, que eu já vi também que dá certo, o pessoal faz. não, eles fazem de É, várias. cara cria a regra, né? Christian, cara, voltando aqui pra Sobral, né? Você falou que é recém-chegado, ainda não saboreou a cidade, ainda como o que tem de opções aqui. Até falou que conhece pouca gente também ainda aqui. Mas hoje, dentro do corpo funcional da F5, né? Do teu grupo de professores, o que você tem pensado, tem cogitado de fazer, de movimento para tangibilizar essas entregas que está passando aí pro teu que está no teu planejamento estratégico, né, enquanto gestor, né? Porque além da garantia do conhecimento acadêmico, a entrega desse conhecimento acadêmico cai também sobre tua responsabilidade pensar todas as outras variáveis, né, para esse curso. E talvez e de fato deve ser possivelmente deve ser o curso mais olhado, né? Aquele produto. Sim. O curso de medicina para qualquer faculdade é a vitrine principal. É a vitrine principal. Eu já dei aula em 3 instituições privadas, né? Então, eu já até saí do país para conhecer uma outra instituição do ponto de vista mesmo de estrutura educacional. Eu não fui fazer um fellow, não fui fazer especialização, não. Eu fui conhecer uma faculdade de medicina nos Estados Unidos, saber como é que eles faziam, a estrutura física, o plano de ensino deles, o projeto educacional deles e tudo mais. Então, eu poderia dizer que eu conheço até 4, né, 3 aqui no Brasil, fora a faculdade que eu fiz, enfim, mas assim, eu dei aula em 3 aqui no Ceará mesmo. E o que a gente percebe, né? A gente conseguiu, com essa experiência, a gente percebeu, por exemplo, ao longo do tempo, faculdades que foram mudando a sua metodologia, umas numa direção, outras noutra direção, né? E hoje em dia existe muito uma, uma, uma tensão que existe, às vezes, nas faculdades entre metodologias de ensino, que é o que chamam de metodologias ativas ou não, enfim. E como eu te falei, eu presenciei mudanças em faculdades buscando sempre o mesmo objetivo, que é essa capacitação da qual a gente está falando. Tá? Aí que tá. Quando eu falo de um ambiente corporativo, quando eu falo de um pessoal para trabalhar, o que a gente acaba percebendo é que é muito importante o teu projeto de ensino, mas o mais importante é que esse projeto de ensino possibilite que os bons profissionais consigam exercer bem o que eles mais sabem fazer. Então, assim, se eu vou contratar, seja um bom médico, seja... Não necessariamente médico, porque às vezes nas cadeiras, principalmente nas cadeiras... Principalmente não, essencialmente nas cadeiras iniciais, que a gente chama de cadeiras básicas da faculdade, você não precisa de médico. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, histologia, né, que é você ver lâminas no microscópio e tudo mais, eu não preciso de um médico para ensinar aquilo, né? Se eu vou eu vou ensinar anatomia. Não necessariamente eu preciso de um médico ensinando anatomia, tá? Eu posso fazer pode ser um fisioterapeuta, né? Pode ser um dentista, enfim. Mas o mais importante é que ele, no seu plano, se o plano de ensino é bom, se o plano de ensino ele está bem afinado, ele está bem fluido, ele está bem desenhado, quando você coloca aquele bom profissional ali, junta as duas coisas boas. Tá entendendo? Então, fazendo uma comparação aqui, imagina você pega um excelente chefe de cozinha, mas você não dá bons produtos para ele cozinhar. Não vai adiantar.
Agora imagine excelentes produtos também com um médico ruim, com um chefe ruim. Também não vai adiantar. Agora, o que a gente tenta fazer é o seguinte, a gente pega bons profissionais, bons professores e coloca num excelente projeto de ensino. E aí sim. Por quê? Porque a gente pega um cara que sabe ensinar bem, que tem conteúdo, e a gente diz aqui, ó, a gente quer que você ensine isso daqui, porque isso no contexto maior vai encaixar direitinho com o que ele já aprendeu, com o professor que veio antes de você, e com o que ele vai aprender com o professor que vai vir depois de você. E aí isso azeita bem, né? Então... É um encaixe muito bem feito, né? Tem assim, que ser, porque porque é um lance, assim, é muito complementar, né? É um quebra-cabeça gigante. Exatamente isso, é o que você falou. É um quebra-cabeça gigante, porque ele vai começar, cara, falando sobre bioquímica, né? Ele está falando assim, não, a molécula da glicose, como é que a célula quebra a molécula da glicose. E lá na frente, isso daqui tem que encaixar quando ele estudar o paciente diabético, que está tendo uma complicação da diabetes, que está tendo, por exemplo, neuropatia diabética, ou então retinopatia diabética. Tá entendendo? Ou então ele está com coma hiperosmolar na emergência. Então, isso daqui tem que encaixar com um negócio que vem, às vezes, anos depois. Tá entendendo? Então, é o que você falou. É um quebra-cabeça complexo, bem complexo. Agora, o que a F5 tem? Primeiro, ela tem uma excelente estrutura maior, né, que é a IAMES, que é a estrutura maior, que inclui Uninta, que inclui Que é o grupo, né? Itapipoca, Fortaleza, que é o grupo grande. Então não é um grupo, não é uma coisa que está começando do zero, que não tem experiência nenhuma. É uma indústria... Fala indústria pela capacidade de produção de matéria-prima para o mercado médico. É gigantesca. Exato. A operação. Então você pega uma instituição maior que tem experiência do ponto de vista organizacional, de estrutura, Governança. né? De governança e tudo mais. E então isso ela já tem. Então a gente não vai precisar aprender isso. Tá entendendo? Então a gente pega o principal, que já existe, e agora o que a gente vai fazer? Não, vamos dar a cara da F5 para isso. Porque também não adianta eu tentar só Copiar. reproduzir. Não, isso não dá certo. É mais fácil fazer uma unidade, né? Exatamente. Não dá. E não dá. Tem que não ter dá. uma... Cara, é diferente. É diferente. Você pega a mesma estrutura. É a mesma coisa de você falar, tá, você tem as universidades federais. Cara, uma universidade federal não é igual a outra. Não é igual a outra. Senão não tinha antes. Só que as regras são iguais, digamos assim. Os professores fazem os mesmos concursos, o plano de carreira é igual e tudo mais, mas... O que muda é gestão e gente. Exato. Pronto. E é a mesma coisa, nesse caso aqui. Então, a F5, ela tem uma cara completamente diferente de qualquer outra unidade, mas a gente se conversa muito. Eu, por exemplo, eu conheço os coordenadores das outras unidades. Eu conheci o coordenador de Fortaleza, agora recente. Pronto, Roberto. Cara também muito sério. Assim, não, cara, gente boa. Conhecimento técnico muito experiente também. Já foi coordenador de outro curso. E a gente conversa direto. Então, assim, a experiência do Roberto, do Gilson, do Derval, que são outros coordenadores, o do Pedro, a gente está trocando figurinha toda hora. A gente se reúne quase... Atualmente a gente está se reunindo semanalmente, até porque a gente está trabalhando em algumas coisas, justamente para isso, para a experiência de um vai com a experiência do outro, quando o outro, para falar, não, como é que a gente vai juntar isso para o bem de todas as instituições? Ele é de Sobral, Roberto, né? Ele é de Sobral. E isso cara, é a história das mentorias, né? Que a galera deturparam aí a finalidade filosófica do que seria uma mentoria, né? A forma de você acelerar a sua curva de aprendizado baseado na experiência do outro. Principalmente para você que não é de Sobral, e aí precisa entender a dinâmica regional da cidade, essa troca para ti deve ser assim, riquíssima, né? Sim. E como eu falei, assim, eu cheguei, o curso já estava andando. Né? Então, agora já tem dois semestres andando, né? E aí o que acontece? Esse semestre já estava andando, então já tinha gente trabalhando na instituição antes de eu chegar. Tanto é que atualmente, eu falei inclusive para a vice-reitora, que foi quem teve contato comigo, né, quem me contratou e tudo mais, eu falei, olha,
esse final de semestre eu vou só absorver. Eu vou absorver. Eventualmente, claro, eu vou dar uma ajuda, mas assim, a gente tá muito... É isso que você está falando, assim, entendendo como é que funciona, como funciona a cabeça das pessoas, como é que funciona a forma de pensar local, O né? ecossistema disponível, porque Exatamente. hoje você vê os equipamentos de saúde que tem em Sobral, né, que são os grandes hospitais. Você tem Santa Casa, o regional e um particular, Isso. né? E aí essa galera que está formando, né, vai colocar em prática esse saber aonde, né? Então E, tem um quebra-cabeça. e os nossos alunos também, cara. A gente tem aluno... eu conheci uma aluna que é do Maranhão. Do Maranhão, cara. 700 quilômetros. A cidade dos pais dela, 700 quilômetros daqui. Então, assim, a gente tem perfis de alunos, a gente tem gente que já é formada, entendeu? Tem uma característica muito legal que eu acho aqui do Polo Educacional de Sobral, e aí eu tô falando especificamente do curso de medicina, que por interesse enviesado eu olho bastante, né, interesse enviesado em relação ao meu trabalho como corretor de seguro de vida, eu percebo que existe muito isso, esse movimento de transição. Tanto que você percebe dentro tanto da F5 não, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhuma turma e alunos e tal. Mas dentro da Unita você percebe uma galera, tipo assim, que 30 e tantos anos, que está cursando, gente formando com 40. Então você percebe que existe essa oportunidade, muitas vezes, de realizar esse sonho do passado, né? A gente sabia que devido à menor quantidade de oferta que tinha no passado, era uma disputa mais acirrada, né? Por questões variadas. Exato. Muita gente não conseguia cursar. Tinha gente que passava e não conseguia cursar, porque era um curso que eu acho pouco provável que uma pessoa consiga conciliar outras atividades e o curso de medicina é muito difícil. Ah, mas o fulano conseguiu. Mas o fulano é especial. Você não pode olhar pela exceção, Isso. né? Fulano de tal é especial, não é parâmetro. E você percebe, eu acho isso muito legal, cara. Sim, sim. Né? É uma forma de democratizar, né? Então, assim, pessoas que, quando eram mais novas, não tiveram chance, oportunidade e meio que deixaram... Porque muitas dessas pessoas deixaram um sonho dormente. Alguns descobriram depois, mas muitos desses tinham um sonho lá atrás e não puderam por falta de oportunidade. Eu conheço Entendeu? gente que teve que trancar curso porque a família não conseguia bancar ele mais 6 anos sem produzir receita. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente agora, isso teve essa democratização, né, com essa conjuntura atual, né, essa situação atual, oportunizou para essas pessoas que elas pudessem agora realizar o sonho delas. E vocês têm um grande diferencial que é a questão do financiamento do curso, né? Sim, Que exato. financia quantos por cento? Eu não sei dizer isso. Não sei. Eu não vou falar para não falar besteira, mas eu acho que é 100%. Eu acho também. Mas, Eu acho, tá? Mas eu tenho quase certeza que é 100%. O que, cara, você abre assim a boca do funil, sim, aí trazendo para o meu mundo, né? Vendo, você abre a boca do funil gigantesca, né? Por uma questão de oportunidade. Gente boa tem demais no Brasil todo. Agora, gente boa com capacidade de aportar aquele investimento mensal de parcela de um curso de medicina, você reduz isso para uma fração mínima da mas população. você percebe que como cresce a responsabilidade, a nossa responsabilidade como instituição. Você pega uma pessoa que já está formada, que está dentro de uma carreira, e ela para a vida dela, e ela confia o futuro profissional dela, um futuro profissional E a segurança dela e da família, dela e da muitas vezes. família, para você, porque ela está confiando que você vai fazer a tua parte e capacitá-la para ela poder concretizar esse sonho, entendeu? Eu tenho noção dessa e eu peço a Deus todos os dias. Eu não me acho eu sozinho, mas aí é uma forma de eu pensar, tá? Eu não me acho sozinho capaz disso. Eu peço a Deus que me capacite, me dê sabedoria, me dê Discernimento. paciência, discernimento para cumprir essa missão de entregar para essas pessoas o que elas precisam
receber para cumprir o que elas querem como sonho. Então, cara, se você olhar, hoje o desafio de vocês é gigantesco. É um desafio gigantesco, mas eu imagino também muito prazeroso. É isso que tira o sono, digamos assim, né? Mas eu não vou dizer que... Cara, depois que eu comecei a vir para cá, eu não vou dizer que a minha saúde melhorou. Não melhorou. Eu tô mais tenso, né? Porque você vai vendo isso, você imagina uma coisa e aí depois você vê que a coisa tem uma outra dimensão. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra frase que quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Eu gosto muito de citar a Bíblia. Ele fala assim, quando sou fraco é que sou forte. Então, assim, quando você está seguro demais do que você faz, isso vale na medicina, inclusive. Só fazer um parêntese. Fizeram uma pesquisa e descobriram que quem mais erra na medicina são os dois extremos. É aquele que Muito não tem inseguro. experiência nenhuma e aquele que tem muita experiência. O que tem muita experiência porque começa a ficar descuidado. E o que não tem experiência nenhuma porque não sabe mesmo. Mas aí que tá. E no meio, não, o meio é o mais seguro. Por quê? Porque ele sabe, mas ele toma cuidado. Ele não se sente tão seguro assim, né? Então eu acho que essa sensação, eu acho boa essa sensação de pequenez diante do desafio. O desafio é gigante. Isso que você falou é perfeito. O desafio é gigante. E é bom que a gente veja como desafio gigante, porque aí você se concentra mais, né? Tem uma coisa interessante, né, que os neurodivergentes, né, tá muito na moda falando isso, mas, por exemplo, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, diagnosticado e tudo mais. E o que acontece? Eu me distraio com muita facilidade. Muita facilidade. Aí o que acontece? E percebe quando a pessoa se distrai, porque tu olhou para mim, às vezes tu percebeu que eu tava voando. Né? Exatamente. Exatamente. Um conhece outro. Aí o que acontece? Eu, por exemplo, eu me concentro mais se eu tô mais desafiado, eu me sinto mais... Por isso que eu gostava de trabalhar no pronto-socorro, tá entendendo? Porque o pronto-socorro é uma coisa mais tensa, então eu me mantenho mais, assim, consultório é uma coisa mais lenta e tal, e eu me senti, às vezes, não o suficientemente desafiado, digamos assim. Pronto-socorro não, Se o prazo não tiver apertado, a gente... Pronto, exatamente. E, cara, esse desafio não tem como eu relaxar, velho. Não tem como eu relaxar. É um desafio gigante e isso tá me mantendo muito atento. Diria que, por enquanto, assim, nessa fase atual, que não está sendo... Eu queria que fosse só isso, mas como está nessa fase de transição, né? E aí também fazer um outro parênteses, o que acontece? Como eu entrei agora e a minha esposa está no trabalho, minha filha está no meio do ano, né? Digamos assim. Então, elas estão ali ainda em Fortaleza e eu venho e volto toda semana. Eu venho na segunda-feira e volto na sexta-feira. Venho na segunda-feira e volto na sexta-feira. Que bom você falar isso, tá vendo? Pessoal lá de casa, eu venho quarta e volto sexta, e vocês reclamam. Então, isso aqui não tá... E eu sou um cara que preciso muito de rotina, assim, sabe? E isso tá meio que me quebrando, assim, e me desorganiza um pouco, e eu não gosto muito disso, né? Mas Eu vi até no perfil do Instagram que tu pedala, é só pra atualizar o perfil ou é uma atividade mesmo? Não, eu adoro pedalar, pra mim é o que me... Eu preciso pedalar, não é que eu pedalo porque eu gosto. Aqui tem uma turminha boa de pedal, cara. Não, E com um clima agradável. Você vai adorar. Tem uns pedal aqui de sábado saindo 2 horas da tarde, você vai curtir bastante. Não, isso aí de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu saio, em Fortaleza, eu saio pra pedalar. Eu parto do pedal 5h30. Eu acordo 4 e pouquinho da manhã e começo a pedalar 5h30 por causa do sol. Por causa do sol. Tem que acordar mais cedo aqui, tá? Não, aqui eu vou ter que sair 3 horas da manhã. E é piada proibida, porque é de fora falar do calor, viu? Tem que passar por um processo pra poder reclamar do calor daqui. Ah, não, eu já comecei. Não é que eu comecei. Na verdade, quem começou foi quando eu cheguei aqui, o pessoal daqui já começou a fazer piada comigo, né? Eu falei, caramba, velho. Por exemplo, uma delas é que eu percebi que aquela música da Cássia Eller era daqui, né?
Quando o segundo sol chegar. Do Cassiara não, do Nando Nando Reis que ela canta, né? Que ela disse que roubou, né? Na Pronto, verdade. porque aqui o segundo sol já chegou e eu acho que ele já chamou o terceiro, o quarto, porque dá a impressão que tem um para cada um aqui, que né? é puxado. Pessoal, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso episódio. Cara, acho que seguramente vai render outras conversas, né? Até já propor aqui o desafio da gente pensar junto numa agenda com os teus professores, discutir algumas pautas, fazer alguns episódios gravado aí a três mãos. A três não, 6, né? Supondo que todo mundo tem 2 braços, seria 6 mãos. E falar, cara, eu acho que é um desafio legal, assim como é um desafio, por exemplo, para mim, para Numo, né? Até trouxe aqui para você uma cortesia do nosso patrocinador, tá? Opa. É um manifesto, depois você leia aí com atenção e se fizer sentido para você, a gente marca depois um bate-papo sobre a nossa atuação. Falar, cara, de tirar as pessoas da zona de conforto, né? Numo é moeda, né? É moeda. Agora, tem uma história filosófica por trás da logo aí que depois, em um outro momento, se você for um apreciador do vinho, a gente pode marcar com o Gregório, que é o cara que conhece melhor essa história. Mas a história é uma viagem enorme. O elefante aí é uma moeda cunhada, tipo romana. O olho do elefante é dourado por uma questão também que eu não vou lembrar. A história é comprida. Tá bom. Não vai ter, pra mim, não vai, o vinho não é atrativo porque eu não bebo. Então vai no suco de uva lá, mas é tudo igual. Suco de uva E aí, assim, cara, pra gente também é um desafio trazer, tirar a turma da saúde da zona de conforto quando a gente fala de finanças, né? Então, assim, hoje, e aí tomando até como referência o que a gente conversou aqui, cara, é uma minoria absurda de médicos do cara que vive de plantão a um cara com uma mega especialização que poderia tomar uma decisão igual a que você tomou, única e exclusivamente pelo aspecto financeiro, porque fez maus escolhas no passado. Cara, isso que você falou... É gigantesco. Assim, eu consigo apostar que de 10 pessoas com teu perfil, assim, acadêmico, de rodagem e tal, que essa oportunidade chegasse à mão, talvez 8 teria que dizer não, única e exclusivamente por uma questão financeira. É uma coisa que, por exemplo, para mim, eu não sei se existe alguma faculdade, mas, por exemplo, eu não tive educação financeira na faculdade, né? É algo que deveria ter tido. Graças a Deus, assim, eu aprendi com o meu pai que a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro, que dinheiro que vem fácil, vai fácil, mas principalmente que o dinheiro que é trabalhado, que foi o dinheiro que ele ganhou e o dinheiro que eu ganhei, ele não me deixou rico, né? Mas o dinheiro que a gente ganha tem que ser um dinheiro... Caramba, você suou tanto, você trabalhou tanto, e aí você vai... Honrado. Sabe? Jogar fora, assim. E às vezes o jogar fora é só não pensar, é não saber pensar, porque às vezes você joga fora sem saber que está jogando, né? É uma coisa que também eu falo muito, né? Mas assim, eu falo com os meus alunos também, falava, né, e pretendo continuar falando, que, por exemplo, eu já vi muitos residentes que formandos, eles se formam, começam a dar plantão, e aí já quer saber de só viajar, de comprar um carrão e tudo mais tal. Eu vejo todos os dias. E não fazem uma previdência. Eu não estou falando de fazer previdência privada. Previdência no sentido de amplo prevenção, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim... cara, eu conheço, dezenas de caras que estão velhos, médicos velhos, dando plantão e, assim, cansados, não têm condições nem tempo de se atualizar. Você percebe que eles não têm nem saúde para estar lá. Gastaram e desgastaram a saúde. E com a boa desculpa de que é vocação, né? Exatamente. Então, assim, cara, faz um planejamento financeiro, uma forma de investimento pensa pelo menos. Hoje em dia,
existem instrumentos que na minha época não tinha. Na minha época não tinha isso que você faz. Na minha época não tinha. Você tinha que pensar por si só. Como é que eu vou aplicar o dinheiro que eu estou ganhando? Entendeu? Então, eu, por exemplo, boa parte eu apliquei em mim mesmo, na minha formação e tudo mais, para depois ter uma segunda condição, e mesmo com essa segunda condição, o que é que eu fiz? Não. Uma parte, vamos evitar dívida, vamos fazer isso, vamos... E não tem você melhor do que eu, sabe, que não existe só uma forma de você lidar com dinheiro, né? Existem formas mais arrojadas, mais agressivas, mas existem mais... E todas essas boas, se forem feitas com sabedoria, tudo bem. Não existe receita de bolo, né? Exatamente, tudo bem. Então você tem um perfil, beleza, segue o teu perfil, mas sabendo o que você está fazendo, né? Sendo inteligente, usando bom senso e inteligência. Não, você tem esse outro perfil. Eu, por exemplo, eu sou extremamente tradicional e cuidadoso. Então é um perfil meu, né? Não gosto de fazer dívida e tudo mais, e a minha esposa também é assim. Pronto, a gente segue esse perfil. Não tem que ser todo mundo igual, mas tem que ser previdente, sabe? Porque eu não quero, como eu falei, não queria dar plantão até... Cara, plantão é muito, pra mim pelo menos, né? Eu dava plantão, por exemplo, eu lembro que eu dava plantão domingo à noite. Cara, eu ficava deprimido no domingo, pensando no plantão. Falei, não, pra mim isso daqui não chega. Medo da família precisar te acionar para um compromisso. Não, nem era isso, não. Era tristeza mesmo. Eu não conseguia aproveitar o domingo, cara. Sabendo que eu não ia poder relaxar no final do domingo, sabe? Não, agora tal. Não, porque 6h30 eu já tinha que estar pronto para sair de casa para ir pro plantão. Então, assim, pronto. Minha vida, não vou Assim, dar mais plantão. Só pegar esse gancho aqui, porque ou também o tamanho da oportunidade de poder pensar no começo, né? Tanto essa história da formação para esse médico que busca uma especialização. Ao tamanho da responsabilidade, talvez que tu não teria nem pensado ainda, mas eu vou entregar aqui para tu levar para casa também, mais essa. Se esse cara não tiver minimamente uma orientação sobre o aspecto financeiro, ele não vai conseguir fazer isso. Porque ele tem que entender que, se ele está alavancado com fiéis para esse financiamento, quando ele sair, essas parcelas vão vencer. Isso. Esse cara vai ter que minimamente se planejar para um período. Aí esse cara vai precisar dar plantão para caramba. Fazer uma reserva. Não gastar essa reserva para aguentar a pancada quando ele sai formado, ganhando ali seus 10, 12 mil, para ele se preparar para entrar no período de residência, que a bolsa só é 3, viu? Então, se tu tiver ajustado teu plano de vida, teu custo de vida para 12 ou para 8, a conta não vai fechar, não, quando tu estiver no plano, na residência. Então, ele precisa entender que tem essa obrigação, porque senão ele vai virar refém do plantão. E ele vai virar refém do plantão não é por falta de conhecimento técnico, não é por falta de orientação de carreira, é pura e exclusivamente pela falta de informações sobre finanças. Exatamente. Então, assim, para tudo na vida a gente tem que ser inteligente, mas não é uma inteligência de informação. É uma inteligência junto com sabedoria, na verdade, né? Então, você tem que ser inteligente e às vezes eu falo, por exemplo, para os meus... Vou dar um exemplo bem bobão, assim, né? Quando eu entrava na sala de aula, eu falava, gente, vocês estão aqui para quê? Vocês pagam uma mensalidade para quê? Para assistir uma aula. Qual o sentido de vocês pagarem a fortuna que vocês pagam para entrar numa sala de aula e ficar no celular? Me diz a inteligência que existe nisso. Agora, se você assumir que você é um estúpido, que você é burro, eu não sou. E você usando o celular, você vai me distrair. Então, se você quiser ficar no celular, sai da sala. Então, porque eu tenho um compromisso com os outros alunos que querem aprender. E eu não vou permitir que você atrapalhe os outros alunos. Então, se você for ficar no celular, eu vou te expulsar da sala. Você vai sair da sala. Então, antes de ser expulso, sai agora. Eu sei que é uma fala meio dura, mas o que eu quero mostrar é que é inteligência isso. Não é uma coisa minha de querer impor. Não, na minha cabeça é uma lógica. Você está aqui pagando, poxa, para aprender, cara. E você pagando para aprender, você vai ficar usando o celular? Tá entendendo? Então a gente tem que ser inteligente, cara.
E é uma inteligência que ela vai além do conhecimento, de estudar no livro. A inteligência, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e ver se eu estou fazendo da melhor forma. Né? E a gente precisa expandir isso para a vida. Para a vida, não é num momento, no outro momento, no outro momento. É para a vida. Né? E olhar a vida de uma forma inteligente. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, aos princípios que, enfim, que Deus me deu, né? Que me ajudam muito. Aliás, me ajudam não. Eles são 100% responsáveis por essa minha visão de mundo. Né? E eu me vejo responsável por passar isso para frente, não necessariamente fazer uma doutrinação de ninguém, mas passar isso, olha, seja inteligente. Pense no que você está fazendo, por que você está fazendo. Né? E isso que você falou, isso envolve tudo, inclusive o teu planejamento financeiro, como você está pensando na tua vida. Caramba, velho, uma mensalidade de uma faculdade é muito dinheiro. É muita grana. É muita grana, cara. É muita grana. Então, se o cara não tiver esse choque de realidade, pelo menos, né, para ele refletir a respeito, isso, a transformação, ela pode ser prejudicada no final. Não, e já pensou? E é uma coisa que se acumula, né? Porque você não fez direito uma coisa, e depois você não consegue recuperar o tempo, e aí vai acumulando. E aí você vê refém. Christian, cara, muito obrigado. Foi um baita bate-papo, né? O Christian é meio caladão, eu pensei que o negócio não ia render, não. Mas depois que o homem se solta, a conversa flui bem, hein? Cara, brigadão aí pelo teu tempo, né? Foi um prazer esse bate-papo. Fica à vontade aí para deixar suas considerações, né? Falar aí com a mensagem que você queira transmitir para sua audiência, para sua galera, onde é que o povo também te encontra fora da reitoria, né? No ambiente digital que é mais rápido de te achar. Pronto. Ambiente digital, Instagram, basicamente, Christian Ximenes. Mas a mensagem principal que eu queria deixar é especialmente para quem sonha em fazer medicina, né? Se você sonha pura e simplesmente porque você acha que é uma melhor forma de ganhar dinheiro, não é. Não é. Se você gastar o mesmo dinheiro e o mesmo esforço em praticamente qualquer outra carreira, você vai ganhar mais dinheiro do que em medicina. Tá? Se você, por exemplo, você pode até ganhar dinheiro com médicos, mas não sendo médico. E então, agora, se você tem um sonho de ser médico, hoje em dia você tem essa oportunidade. Hoje em dia você pode... não vou dizer todo mundo, mas hoje em dia está muito mais democratizado isso, né? E é por isso que eu e uma instituição como a F5 existem, né? Que é justamente para oportunizar isso. E a gente tem esse projeto, esse sonho, essa ambição gigantesca, como o Hamilton falou, que é gigante, mas é essa, de fazer com que pessoas que têm esse sonho realizem esse sonho da melhor forma. E aí eu não vou conseguir fazer isso sozinho e a instituição em si não consegue fazer isso sozinho. Mas nós acreditamos que nós, pessoas, juntos, né, junto com a instituição, aí sim a gente consegue. Show de bola. E aí eu quero agradecer à Faculdade F5 por ter topado entrar nesse projeto do Fala Doutor com a gente, e a Numo, que é as patrocinadoras do Fala Doutor. Christian, muito obrigado. Valeu. E a gente vai se ver de novo por aqui. Com certeza. Valeu, irmão. meu irmão. Valeu, tchau, tchau.